todos bem-vindos aí a mais alto. Estão ouvindo? Estão ouvindo bem? Sejam bem-vindos à segunda parte do nosso evento hoje, né? Esse primeiro dia de evento. Nós temos agora, então, uma palestra com o nosso convidado especial, professor Mark Bould, né? Da University of West of England, né, em Bristol, Universidade do Oeste da Inglaterra. Vou ler rapidamente um mini currículo do professor Bould. Ele foi o acadêmico convidado de honra na 40ª Conferência Internacional anual, no encontro anual, né, sobre o fantástico nas artes, a ICFA, né, de 2019, vencedor do Pilgrim Lifetime Achievement Award em 2016 da Science Fiction Research Association, né, por contribuições críticas para o estudo de ficção científica e fantasia. O professor Bould, ele é autor de vários livros, capítulos, artigos. Então eu sou um leitor assíduo e vou aqui dizer só alguns títulos, né? Ele é autor do livro Solaris, 2014, né, sobre a obra-prima do Tarkovsky, né? Ele é organizador, né, também do Science Fiction Routledge Film Guidebook, 2012, The Cinema of John Sayles, Lone Star, 2009, Film Noir From Berlin to Sin City, 2005, coautor do The Routledge Concise History of Science Fiction, de 2011, editor de Africa SF, da revista Paradoxa, coeditor de M. John Harrison Critical Essays, de 2020, também de SF Now, Paradoxa, Neo Noir, 2009, organizador de um livro importantíssimo chamado Red Planets, Marxism and Science Fiction, de 2009, também autor de The Routledge Companion to Science Fiction, também de 2009, 50 Key Figures in Science Fiction, também de 2009, e Parietal Games, Critical Writings by and on M. John Harrison, coeditor da série de livros Studies in Global Science Fiction, fundador, agora ex-editor, de uma revista também que muito importante para os estudos de ficção científica audiovisual, que é a SFFT, né, que é Science Fiction Film and Television, da Universidade de Liverpool, editor consultivo da série de livros Science and Popular Culture, Transmedia e Liverpool Science Fiction Texts and Studies, e também de Comparative Literature and Culture, Deletion, The Online Journal in Science Fiction Studies. Também foi editor das revistas Extrapolation, Historical Materialism, Research in Critical Marxist Theory, Intensities, The Journal of Cult Media, Monstrum e Paradoxa, Studies in World Literary Genres, Science Fiction Film and Television, eu já falei, e Science Fiction Studies, uma das mais tradicionais. Então, esse é um resumo do currículo do professor Mark Bould. Eu quero agradecer muito a presença do professor Bould aqui, que veio de tão longe, né, para participar dos nossos eventos aqui na Unicamp, e agradecer a presença de vocês também. Então, eu passo a palavra ao professor Mark Bould. Thank you for inviting me. It's a real privilege and pleasure to be here. As you may have gathered from that, I'm mostly known for writing about science fiction, and in my most recent book, I deliberately set out not to write about science fiction. So ever since then, people have been asking me to write about science fiction in relation to this book. And so that's what I'm going to talk about today. Então, dessa vez, né, o professor Bould, ele é conhecido por escritos sobre ficção científica,
Mas desde que ele publicou esse livro, The Anthropocene Unconscious, Climate Catastrophe Culture, ele tem sido convidado a falar de ficção científica em relação a esse tema. So climate fiction, or CLIFOI, was coined in 2007 by Dan Bloom to describe what he calls works of art and storytelling that deal with climate change and global warming concerns. And he and a lot of the subsequent commentators who use this term seem determined to differentiate between climate fiction and science fiction, and insist that climate fiction is superior to science fiction. Então, o termo CLIFOI, né, ou climate fiction, né, foi cunhado em 2009. 2007, por David Bloom e desde então tem sido feito um esforço, né, para diferenciar as duas coisas, né, o climate fiction do science fiction, e alguns defendem que climate fiction é superior em termos literários, artísticos, do que a ficção científica. Roger Glass, one of those commentators, does admit that it's probably just a term, sort of admits that it's probably just a term designed for squeamish writers and critics who dislike the box labeled science fiction, and it's certainly the case that publishers are heavily invested in maintaining this distinction. Presumably it's profitable. Então, essa diferenciação muito provavelmente veio em função também do mercado editorial, de optar por manter essa diferença, né, entre a ficção científica e seria uma ficção climática, né? Pelo crítico, quem tem essa opinião é o crítico Roger Glass, que tem esse argumento. And the same tendency. There we go. The same tendency is also evident in book length criticism. So Adam Trexler, who does deal with science fiction in some detail in his invaluable, really, mapping of Anglophone climate change novels, constantly privileges the literary novel over science fiction. Então, Adam Trexler aqui outro exemplo, né, de um autor que tem privilegiado, né, esse gênero, né, no lugar da ficção científica. And Amitav Ghosh acknowledges science fiction's capacity for depicting planetary scale events, but then sets aside science fiction, which he labels a generic outhouse, a toilet, a lavatory, to focus on what he calls the serious literary novel, even though he argues the serious literary novel is incapable of representing climate change. Então, Amitav Ghosh, né, ele reconhece, né, que a literatura, né, no caso, teria essa capacidade de representar, né, esse tipo de literatura do CLIFOI seria a capacidade de representar as mudanças globais em escala planetária, e que isso demandaria uma qualidade artística literária elevada, mas que, por outro lado, só a ficção científica teria os instrumentos para isso, porém não a acurácia, digamos assim, a profundidade, né, para abordar esse tipo de assunto. The same happens in film studies. Anne Kaplan's Climate Trauma focuses on dystopian and apocalyptic films with literary pedigree and art house credentials, some middle-brow documentaries, and eventually admits to the existence of a couple of mainstream pulpier movies happening in the Book of Eli. Então, Ian Kaplan também, que no caso aí voltado para os film studies, né, estudos de cinema, também defende que haveria uma diferenciação, né, entre a ficção científica, cinema de ficção científica e o cinema de ficção climática, né, com alguns trabalhos, alguns filmes, inclusive populares, capazes de
dá conta do assunto de forma bem sucedida popularmente, mas também outros, né, com documentários e também outros filmes com qualidade artística, né? In contrast, Andrew Milner ignores these kind of taste hierarchies and happily subsumes cli-fi into science fiction, arguing that it's an SF subgenre rather than a distinct and separate genre, because its text and practitioners, writers, readers, publishers, film directors, fans, etc., relate primarily to the SF selective tradition and articulate a structure of feeling that accords centrality to science and technology, in this case, normally climate science. Já Andrew Milner, né, um crítico também, outro crítico e autor, né, dentro do campo do Science Fiction Studies, ele já discorda e já considera o cli-fi, né, o climate fiction, um subgênero da ficção científica, e até porque os leitores, né, do gênero estariam mais focados até nas questões ligadas à ciência e tecnologia, que já são tradicionais do gênero, do que, no caso, aí com foco no clima, né, no meio ambiente, mas que ele não vê necessidade de uma diferenciação entre os dois. Na verdade, o cli-fi seria um subgênero. The most famous and financially successful example of overtly cli-fi cinema is The Day After Tomorrow. It depicts the global warming-induced partial collapse of the Larsen B ice shelf, which reduces ocean salinity and thus disrupts the North Atlantic ocean circulation. O exemplo mais popular, que muitos de vocês devem ter visto, é o The Day After Tomorrow, né, um blockbuster, né, que teria de forma a atingir um público muito grande, falando justamente de uma mudança drástica do clima, né, relacionada ao Atlântico Norte e ao impacto global disso, que acaba, inclusive, lançando o planeta numa nova era de gelo. There are unprecedented snowfalls in New Delhi, giant hailstones pummel Tokyo, tornadoes level Los Angeles, and the sea level in Nova Scotia rises 25 feet in seconds. No filme, quem viu deve se lembrar, né? Você tem neve em Nova Delhi, né? Neve em diversos lugares com clima que nunca teve esse tipo de fenômeno. Você tem ondas, né, gigantescas também se levantando, né? E eu esqueci as cidades que foi So it's New Delhi, Tokyo, hailstones, Los Angeles, tornadoes. Los Angeles, e tornados em Los Angeles, né? Todo tipo de fenômeno, né? Out of place, né? Assim, fora de lugar, né? E a qualquer tempo. Arctic superstorms ravage the northern hemisphere, and air pulled down from the upper troposphere causes temperatures to drop, covering Europe in 15 feet of snow. A Europa acaba coberta em 15 feet de neve, né? E por conta de fenômenos na troposfera, né? And when the eye of the storm passes overhead, the local air temperature drops 10 degrees per second, all the way down to minus 150 Fahrenheit. Quando o furacão passa, a temperatura do planeta vai caindo 10 graus por segundo, até chegar a uma temperatura muito abaixo de zero, que o professor Bould falou em Fahrenheit. I can't just translate to Celsius. It's gonna take time, we're right. Paleoclimatologist Jack Hall, who's warned about climate change for years, undertakes a potentially deadly cross-country trek to rescue his son Sam, who's sheltering in the New York Public Library. O climatologista que faz o papel principal, né, do Dennis Quaid, né, ele é um dos que alerta sobre o fenômeno, e no filme ele tem também esse subplot, né, esse desafio de buscar o filho, né, que eles são separados por conta do fenômeno. The film was derided for its questionable science, but it's also been criticized for its reliance on dramatic exaggerations, instant consequences, and dazzling special effects. Its absolute apocalyptic premise and its emphasis on the individualistic heroic actions of the male protagonist.
Então, como vocês podem ver, o filme foi bastante criticado à época, né, por conta dessa confiança num exagero dramático, né, muitos efeitos especiais, filme de efeitos especiais, né, aliás, acho que muita gente lembra só das cenas, né, e menos da história. A sua premissa completamente apocalíptica e a ênfase, né, no heroísmo de alguns personagens masculinos. But this is a stupid criticism. It's really just an observation about the narrative and effective strategies of Hollywood blockbusters. Isso é uma observação um tanto quanto estúpida, porque, na verdade, é uma observação sobre estratégias narrativas absolutamente frequentes no cinema hollywoodiano. In that context, it's unsurprising that after all the spectacle of a world-changing catastrophe, the father brings the son safely home to the mother, the apparently broken family is healed, the boy gets the girl, and the heteronormative white capitalist patriarchy is saved. Ninguém fica surpreso que depois de uma catástrofe de proporções globais, né, o pai recupera o filho, não é, restitui a família, né, heteronormativa, né, e no fim todas as normas sociais são restabelecidas. But the crisis does open up some intriguing cracks through which a potentially different future is glimpsed. Americans fleeing across the Rio Grande into Mexico are labeled illegal immigrants, and the US swiftly cancels all Latin American debt in exchange for Mexico opening its borders to American refugees. Mas a história do filme, não é, na verdade, a narrativa abre algumas especulações interessantes, como, por exemplo, uma inversão do fluxo migratório, né, com americanos cruzando a fronteira do Rio Grande em direção ao México, e também com os Estados Unidos, por exemplo, perdoando dívidas, né, a dívida de países latino-americanos, né, em troca de apoio. But the ending of the movie shuts all that down. The US survives, just displaced slightly southwards, but otherwise apparently unchanged. The end of the movie shuts down all those possibilities. The US survives, just displaced southwards, but otherwise apparently unchanged. Mas no final do filme, que eu não me recordava do final do filme, realmente os Estados Unidos continuam, e aí também essa ordem global, né, ela se mantém, mesmo que com algumas modificações, mas se faz uma restauração da ordem, né, geopolítica anterior. But to dismiss Emmerich's film is also to dismiss the important role it played in increasing popular awareness of climate change. Mas ignorar o filme de Roland Emmerich ignorar também a crescente penetração, não é, do tema da mudança climática em grandes audiências, no grande público. And criticism which chooses to privilege, as this critic does, a niche eco-cinema more likely to reflect an independent and experimental approach to production, play at film festivals, art houses, and on public television, and often be distributed through the internet or grassroots organization, also disdains the mass audience in several ways. Sim, e esse crítico, então, nesse caso, essa crítica, né, também Chiefs in for Environmentalist Films, que também a niche eco-cinema more likely to reflect an independent and experimental approach. Um cinema de nicho mais provavelmente que vai refletir uma cinematografia independente, uma abordagem mais independente do tema. That disdains the mass audience. It assumes the mass audience will encounter only this particular representation of climate change, that they're incapable of understanding it in relation to other representations. Sim, o argumento é que, no caso, o público que tem contato apenas com blockbuster como o do Roland Emmerich, ele vai ficar limitado a uma determinada abordagem do problema da mudança climática, não é? E não a outros problemas, outras representações, outras perspectivas
que não a hollywoodiana. And it also assumes that this film has a single, straightforward meaning accepted by the entire audience, apart from, of course, those very clever critics who see straight through it. This kind of argument assumes that the film has a single meaning that everyone accepts and understands, except those very clever critics who see through it. E esse argumento também traz embutido essa ideia de que o filme tem só um sentido, né, que o público só seria capaz de aprender aquele sentido e que só críticos muito, né, perspicazes conseguiriam, né, interpretar de outra maneira. And it assumes that the education of the middle-class, middle-brow, liberal art house audience is the key that will unlock revolutionary systemic change necessary to save the planet. E também esse argumento traz embutida essa ideia de que a educação, né, de um público de classe média, né, mais ilustrado seria a única capaz de eventualmente colocar em movimento um processo de mudança, de revolução em termos de gestão do planeta. But climate change cinema doesn't begin with the day after tomorrow. Mas não começa. In films, anthropogenic climate change has been part of science fiction story world since at least the turn of the 1990s in films such as Highlander 2, The Quickening, and Split Second. Mas a questão é que o Day After Tomorrow, o dia depois de amanhã, né, não é quando começa, na verdade, esse cinema de ficção científica de mudança climática. A gente tem antecedentes disso, né, já desde os anos 70, mas principalmente nos anos 90. And we can push that date back further if we interpret the dystopian settings of films such as Soylent Green and Blade Runner from our current state of knowledge. E se com a visão que nós temos hoje, a gente consegue olhar para filmes como Soylent Green, que no Brasil foi traduzido como No Ano de 2020, né? E um filme como Blade Runner, e a gente consegue ter uma visão sob a lente da mudança climática, né? And if we date the Anthropocene back to the post-World War II Great Acceleration, we can legitimately include films featuring climatological effects of nuclear weapons, from On the Beach and The Day the Earth Caught Fire to Mad Max 2 and Hardware. E se a gente coloca como um ponto de partida o antropoceno para depois na esteira do fim da Segunda Guerra Mundial, a gente ainda pode encontrar antecedentes desse tipo de cinema em filmes como On the Beach, né, e dos anos 50 já, né, em filmes dos anos 60 e filmes que têm como objeto central a guerra nuclear, né, bomba atômica. More recently, weather and climate have become more pronounced element of science fiction world building. For example, Manhattan is underwater in AI, artificial intelligence, although the suburbs seem completely unfazed by this. E também no caso como um filme como inteligência artificial, é interessante também porque o Manhattan fica totalmente sob as águas por conta de um futuro, né, distópico com um problema climático, enquanto que os subúrbios não sofrem desse tipo de fenômeno. Weather is weaponized in the Matrix franchise and Geostorm. O clima também é transformado como uma arma, né, na franquia Matrix, né, em filmes como Geostorm. Geoengineering goes badly wrong in Snowpiercer, and the sun runs down in Sunshine, both producing frozen futures. E também a engenharia genética, né, em filmes como Snowpiercer, também tem falhas, né, com impacto climático, e também no caso de um filme como Sunshine, né, que é uma aventura espacial que eles vão até o Sol. The Earth is scorched by some unspecified catastrophe in the road and by dragons in Rain of Fire. No caso, em The Road, também há uma catástrofe não muito bem explicada, né, que acontece,
acontece, e no Rain of Fire são dragões que aumentam a temperatura. And thanks to climate change, interdimensional kaiju now find the planet habitable and thus worth invading in the Pacific Rim franchise, while the solution to a global energy crisis unleashes monsters in the Cloverfield paradox. Então, a gente tem, no caso do Pacific Rim, né, a invasão, né, de criaturas, né, de coisas que geram também, tem abalos climáticos, né, catastróficos, né, e no caso do Cloverfield Paradox, também uma... I forgot what happens. It's a solution to the global energy crisis, opens dimensional portals and releases monsters. A solução tudo com respeito à solução de demanda por energia cria problemas que abrem portais, e daí acontecem as catástrofes. In Resident Evil, the final chapter, it's finally revealed that climate change was one of the key reasons the Umbrella Corporation designed and released the T-virus, intending to massively reduce the human population, but instead unleashing a zombie plague. No caso do Resident Evil, fica claro que a mudança climática é o motivo da Umbrella Corporation criar um vírus no sentido de diminuir a população humana, mas que na verdade falha e gera os zumbis. In the day the Earth stood still, aliens decide the only way to save the planet from the sixth threat extinction is to make humans extinct. No novo, né, o remake, né, The Day the Earth Stood Still, né, o dia em que a Terra parou, os alienígenas acham que a melhor maneira de preservar o planeta Terra é extinguir os humanos. And Ultron and Thanos decide more or less the same thing in their Avengers movies. Sim, e o vilão Ultron, né, na série, na franquia de Avengers, né, os Vingadores, ele também decide que é uma boa coisa extinguir a raça humana. The range of potential examples extends even further if we try to include films featuring just one or two of the elements of anthropogenic climate destabilization, such as rising temperatures, desertification, wildfires, droughts, famines, food shortages, rising sea levels, floods and inundations, extreme weather events, depleted water resources, loss of agricultural land, crops and livestock, ocean acidification, reduced air quality, particulate pollution, respiratory ailments, mutated diseases, relocated disease vectors, new viruses, epidemics, pandemics, contagions, resource conflicts, climate conflicts, refugees, economic collapse, species extinctions, and so on. E se a gente considera todas as ações ligadas ao antropoceno, né, ou seja, ações antropogênicas, né, a gente tem todas essas aí que podem ter seu papel na ficção de mudança climática, né, no FeFiCi. But rather than cataloguing more examples, I think it's useful to identify three key tendencies found among them: strategic realism, techno-utopianism, and apocalyptic environmentalism. É importante identificar aí, pelo menos em meio a tudo isso, três estratégias, né, centrais que o professor Bould vê nesse gênero, né, ou subgênero para alguns, que seria o realismo estratégico, o utopianismo tecnológico, no tecno-utopianismo, e o apocalipticismo ambiental. These three usually appear together, combined in different measures and with different emphases. And as Randy Schroeder notes, all three collapse into a more foundational view that mistakenly takes capitalism as the final horizon, that it circumscribes available terms for thinking the world and perpetuate a deeper, more persistent malaise than celebration of the species and the reification of the perceptible world in which that species must survive. Então, essa autora, Randy Schroeder, né, identifica que na articulação dessas três estratégias, né, acaba, eu posso traduzir ali, tende a colapsar numa visão mais fundacional de que toma erradamente o capitalismo como horizonte final, que circunscreve, né, os termos disponíveis para se pensar o mundo e perpetuar uma doença, né, mais profunda e mais
persistente, que seria a celebração da espécie, né, espécie humana, e a reificação do mundo perceptível em que a espécie deve sobreviver. So strategic realism focuses on geopolitical maneuverings and potential political and economic tensions that will inevitably arise as countries pursue their individual interests. O realismo estratégico, ele na verdade se concentra no coisa do individualismo, né, na busca por interesses individuais, né? In reality, as well as fiction, this involves military intervention, economic agreements between states, and the creation of new trade and security arrangements, alongside efforts to disentangle and isolate the nation state from international interdependence. E manifestamente nas narrativas, né, aparece como, por exemplo, histórias envolvendo a separação entre o Estado-nação e demais, e o contexto global, né, geopolítico global, que tem a ver também com intervenções militares, né, etc. The nation state is the central actor in this drama of looming disaster, engaging in often brutal geopolitical calculations to secure the stability of national economies and communities. Aí o Estado-nação, nesse caso, é o ator principal, intervém, né, nesse sentido de garantir a manutenção do sistema e a estabilidade econômica. So the climate crisis here is not seen as an existential threat to humans and others, but as a problem requiring action, so that when the deck chairs on the sinking ship are rearranged, the particular nation state manages to preserve or enhance its geopolitical status. Então, na verdade, o problema da mudança climática não é visto como um problema existencial, mas visto de uma forma mais objetificada, talvez, e aí usa a metáfora como um navio, né, que uma vez que é reparado, né, esse navio afundando, ele é reparado e tal, a nação, o Estado-nação que consegue fazer isso e consegue recuperar a navegabilidade do navio, restitui a sua posição geopolítica. There are elements of this in the conclusion of Day After Tomorrow as the US moves southward, having overtly stated that they're abandoning the entire American population further north than the 40th parallel. Isso está, por exemplo, no filme O Dia Depois de Amanhã, quando o Estado-nação, né, estadunidense, né, ele meio que se desloca para o sul, né, e abandona completamente uma parte da população acima de um determinado paralelo, né? And if anyone's at all familiar with America's history of genocidal settler colonialism, there's a chilling moment at the end of the film when the president refers to Americans as guests of and in Mexico, then just moments later talks about bringing the Manhattan survivors home. Tem para quem está familiarizado com a história dos Estados Unidos, com alguns eventos, né, catastróficos nesse sentido, tem uma fala final, né, perto do fim do filme, que é bastante assustadora, que quando o presidente fala que os americanos são hóspedes, né, em território mexicano e que, na verdade, eles estariam tentando trazer, né, os americanos de Manhattan, né, acho para Borders and walls are key images in this kind of cli-fi. For example, in Pacific Rim, world leaders mistakenly defund the giant robot program and build monumental coastal defense walls instead. Fronteiras e muros, né, e grandes paredões, né, são ícones, né, frequentes nesse tipo de cinematografia. Então, no caso do Pacific Rim, a gente tem, além de ter os gigantes, né, os titânicos robôs, lá também tem um paredão, né, que é construído, né. Also, in this current conjuncture, any depiction of a massive mobile and unwanted population can't not on some level be about climate refugees, of which it's estimated there will be 500 million by 2050. Any depiction of massive mobile unwanted populations
has to, on some level, be about climate refugees. Ah, sim, e também a descrição de migrações, né, massivas, né, também tão frequentes nesse tipo de narrativa, né, como e que hoje nós também conhecemos como os refugiados climáticos. Né? Consequently, regardless of what else they might be, all zombie movies are also sci-fi movies. Então, por consequência, todo filme de zumbi seria um sci-fi movie. Many of them, such as Doomsday, World War Z, and the closing moments of I Am Legend, emphasize massive militarized walls. Todos aqueles títulos, né, como eu acho que todo mundo aqui poderia ouvir ele diretamente. Vocês acham que precisa? Eu ainda, o que vocês acham? Continuo atrás? Continuo? Tá. Então só could you just last All right, so to remember the names. Okay. Então, em filmes como esse Doomsday, World War Z, né, e I Am Legend, né, todos esses filmes vocês vão encontrar esses tipos de paredões, muralhas, né, divisões que remetem a essa ideia do sci-fi. These massive militarized walls often echo historical and contemporary colonial structures, along with other lesser barriers, the fortifications of the settler home and of the suburb. Sim, essas são estruturas, né, militares gigantescas, né, elas servem para essa manutenção dessas fronteiras, né, e geralmente afetam esse trânsito, né, entre centro e periferia, né, áreas suburbanas. So in Doomsday, that's a rebuilt Hadrian Wall separating England from Scotland. Em Doomsday tem essa estrutura de muralha, né, separando a Inglaterra da Escócia. Porque reproduz essa lógica colonialista que falou antes, né, de colonial e tal, né. And in World War Z, we have the Israeli Defense Wall massively expanded to keep zombies out. What The Israeli Israeli, wall, yeah. okay. No Zombie, naquele filme com o Brad Pitt, do zumbi, a muralha que existe em Israel e tal, de separação, né, é expandida ainda mais para evitar o trânsito do zumbi. And in I Am Legend, they can't quite see it in this picture, the wall is specifically modelled on the existing Israeli defense wall. It's specifically modelled on Okay. Israeli defense E no I Am Legend, que não dá para ver aqui direito, mas também tem uma muralha que é especificamente inspirada na muralha israelense. So in Monsters, the American photojournalist, you see here, he has to unwillingly bring his boss's daughter Sam safely home from a perilous war zone in Mexico. No filme Monsters, né, esse fotojornalista, ele acaba conduzindo a filha do seu patrão por essa zona de guerra, né, que tem a ver com uma invasão alienígena também no México. Né. This war zone is populated by monsters, extraterrestrial life forms. Essa zona de guerra está povoada por alienígenas. The war zone is to the south of a hastily constructed but genuinely massive American border wall, and there's a quarantine zone 200 kilometers wide extending into northern Mexico. Essa zona de guerra está localizada justamente abaixo de uma grande estrutura de muralha e tal, de mais de 200 quilômetros, né, separando os Estados Unidos do México. This is where these squid-like aliens lay their eggs. É lá que os alienígenas parecem lulas, né? Eles deixam seus ovos e se reproduzem. Andrew and Sam flee north through a landscape that combines beautifully lush nature with a post-catastrophic sense of the world without humans, versions of this emptied of us Earth also appear in these films. Então, em alguns filmes você tem um contraste entre você tem personagens em meio a um universo em que não há um planeta desabitado, né, praticamente desabitado, como
nesses filmes do While Blue Yonder, Only After Earth e Oblivion. So, derelict buildings torn apart by monsters or weaponry rise among the trees, like traces of dead civilization. Você vê em todos esses filmes assim os escombros, né, de edifícios que aparentemente tem a ver com o uso de armas também, de destruição em massa, que deixam esses traços, né, de um mundo pós-apocalíptico. And cars and boats are lodged in treetops as if deposited there by a tidal wave. What? Cars and boats found in treetops as if they've been dumped there by a wave. A gente vê carros e barcos, né, no topo de árvores, realmente, em alguns desses filmes, que dão essa ideia de que houve uma onda gigante, um tsunami ou uma coisa. So, along with the squid-like aquatic design of the aliens, that kind of imagery suggests we can read them as climate change metaphors. E aí a forma, né, cefalopóide, ou a forma de lula, né, desses alienígenas também pode operar como uma metáfora de mudança climática. And we can infer a backstory of agreements between neighbouring nation states about establishing the quarantine zone, bombing missions there, building the wall, deciding who can be killed with impunity. E aí também sugere uma história de fundo, né, que pressupõe acordos entre estados nacionais sobre a construção de barreiras, a construção de muralhas e eventualmente até a eliminação de seres humanos, né, quais poderiam ser eliminados ou não. Né? In realpolitik terms, it's not surprising that kill zone is located outside of the US, and that along with the wall, you can see in those two images, can be understood as an attempt to disentangle and distance the US from its neighbor. E aí não surpreende que essa zona de exclusão seja fora do território, né, estadunidense, né, e aí a gente vê lá naquelas cenas a estrutura lá que faz essa separação, né. Of course, these geopolitical calculations are not wholly successful. When they managed to return to the US, they find a border town flattened as if by a hurricane. They hide out in a deserted gas station while a military convoy comes to rescue them, and they're all killed by monsters. Nem sempre esses arranjos, né, dão certo, essas ações militares ou geopolíticas, né, porque quando os dois personagens estão retornando e eventualmente chegam a se refugiar num poço de gasolina e à espera de um comboio militar para resgatá-los, esse comboio é destruído pelos alienígenas. Techno-utopian discourse imagines a different but not too different future produced by scientific and technological innovation. O tecno-utopianismo descreve um futuro diferente, mas não tão diferente, né, baseado em inovações tecnológicas. Techno-utopianism tends to be shared by those actively working to create gradual reformist transformations. Ele tem uma estratégia que tende a ser utilizada por aqueles que defendem mudanças graduais, né, adaptações graduais para enfrentar uma mudança climática. And those who really just wish to maintain the status quo and do nothing, but pretend or believe that progress will ensure it will be easier for people in the future to fix the problems. Para pessoas que tem essa ideia de que, na verdade, querem manter o status quo, manter tudo como está e tendo fé de que a ciência e a tecnologia, obviamente, vão dar conta de soluções, né, para a mudança climática a curto ou médio prazo. An example of techno-utopianism is downsizing, in which the solution to the ecologically unsustainable American lifestyle is not a radical reorganization of economic and social life, but miniaturizing people. Nesse filme, não vi, mas é ótimo, que é o downsizing, que uma solução para resolver o problema da mudança climática não seria fazer nada de tão radical, senão diminuir as pessoas de tamanho, né?
reduced to a mere 5 inches in height, Americans can continue to enjoy consumer capitalist luxury while using just a fraction of the resources. Você diminuindo 5 polegadas de cada pessoa, você pode manter um padrão de vida de consumo americano, né, médio, consumindo menos matéria-prima. And techno-utopianism tends to imagine that innovation operates is perfectly synchronized with the capitalist economy, so radical ruptures or alterations are never necessary. E o tecno-utopianismo tem essa crença de que a inovação e o sistema capitalista atuam meio que em sincronia e que, portanto, não haveria nunca necessidade de uma ruptura radical, porque, né, naturalmente as inovações dariam conta dos problemas. So technological solutions are always just around the corner, always on the verge of arriving, and they never fail to arrive just in time. Então as inovações tecnológicas estão logo ali na esquina, estão sempre à mão e elas nunca vão falhar, vão faltar na hora que for necessária e também não vão falhar, vão dar conta do problema. So in The Martian, in which accidentally abandoned astronaut Mark Bould must survive 560 days on Mars's surface, is a succession of overlapping lethal countdowns, each of them halted by a just-in-time solution. E o caso desse, né, filme, que é uma adaptação até de um livro, em que o astronauta interpretado pelo Matt Damon, por causa de um acidente, fica em Marte e lá tem uma sucessão de problemas, né, envolvendo inclusive um countdown, quer dizer assim, um deadline, né, tem que resolver, mas ele sempre resolve, sempre tem uma solução, né, ligada a algum tipo de inovação. We see the same logic in Gravity, in which the novice astronaut Ryan Stone, sole survivor of an orbital disaster, must make her way from shuttle to space station to partly disabled re-entry vehicle to space station to re-entry vehicle to Earth. E você vê a mesma coisa num filme como Gravidade, né, em que a astronauta Sandra Bullock, interpretada pela Sandra Bullock, tem que, por conta de um acidente, ela começa a migrar de estação espacial para módulo espacial para módulo espacial e no final consegue se safar. Neither film is overtly about climate change, but both rehearse techno-utopian logics, while also emphasizing energy and environment. E podem não ser tratados como cli-fi propriamente, mas todos eles têm essa questão de tecno-utópica, né, que tem a ver com ideia de energia, né? Energy and environment. Energia e meio ambiente. In contrast, Interstellar is set on ecological... Sorry, Matt Damon's in this as well, isn't he? Interstellar is set on an ecologically devastated Earth, slowly turning into a global dust bowl as a nitrogen-breathing blight destroys entire species of plant crops and reduces atmospheric oxygen. E no caso desse filme Interstellar, você tem uma situação em que o planeta, por algum fenômeno solar, né, você tem uma radiação que transforma o planeta numa grande bola de poeira e você tem aí uma falência da agricultura, né, de geral, então a humanidade entra em crise por conta disso. So former astronaut Joseph Cooper is recruited to pilot a desperate mission through a wormhole in search of a habitable new world on which the human species might be preserved, even if the entire terrestrial population dies out. E aí esse ex-astronauta, né, interpretado pelo Matthew McConaughey, né, ele entra nessa missão que vai por um buraco de minhoca, né, um wormhole, orientado para chegar a um planeta, um exoplaneta, né, onde a humanidade poderia ser colocada ser reinstalada, né, mesmo sabendo que na Terra milhões, bilhões de pessoas já tinham morrido. I don't like this sentence. However, it turns out the film is really about a 5-dimensional post-human civilization bending time and space, so that Cooper can send a message through time from them to his genius daughter Murphy. Mas o filme acaba sendo acaba se tornando uma fábula, né, sobre 5 dimensões, né, e
e ele, graças a esse conhecimento que ele adquire tal, no processo e tal, ele consegue mandar uma mensagem para sua filha, né, que é uma cientista, vai ser uma cientista, né, no futuro, né? Então, tempo, espaço-tempo é um filme bastante ligado à coisa de Einstein e teoria da relatividade. This message will allow Murphy to complete the equation that will enable surviving remnants of humanity to control gravity, thus move off-world, ensuring the survival not only of the humans, but of the far future evolution of their five-dimensional post-human descendants. Essa mensagem que ele manda de lá é que vai inspirar a filha a fazer uma equação, chegar a uma solução matemática que vai garantir não apenas o domínio de processos ligados à gravidade e, portanto, a sobrevivência da espécie humana, como também vai garantir o processo evolutivo para essa humanidade em 5 dimensões. The success of the techno-utopian movie depends on how adequate we feel the solution is to the problem that it proposes. O sucesso de uma narrativa como essa, tecno-utópica, tem a ver com quão rápido, né, é conseguida, obtida uma solução para aquele problema que é apresentado. So Elysium, starring Matt Damon. Matt Damon's everywhere. I really haven't noticed. It opens on with shots of dry, dusty earth coming in over a favela that turns out to be the future Los Angeles. No Elysium, né, vocês devem ter visto, o Matt Damon, ele começa, né, num cenário totalmente distópico, né, pós-apocalíptico, que lembra muito o cenário de uma favela que vem a ser o Los Angeles. Then we cut to a slowly rotating view of the Earth from space, which reveals massive desertification across Africa, the Middle East and Asia. E aí, logo no início, né, temos essa imagem que corta para uma visão do planeta de fora, orbital, né, em que dá para se perceber uma desertificação, né, de todo um cinturão que vai ali daquela região da América até passando pela África, né. But not everyone is trapped in this warmer world. The Earth's wealthiest inhabitants fled the planet to preserve their way of life. Mas nem todo mundo acabou para trás, né? As pessoas mais prósperas conseguiram buscar refúgio num lugar edênico, assim, num paraíso. The virtual camera pans away to reveal the massive space habitat where the rich people live. A câmera logo acaba por mostrar essa estrutura, né, de engenharia ciclópica, né, onde a elite, né, da econômica da humanidade está vivendo. This techno-utopian gated community in the sky is the product of strategic realism exercised by the wealthiest of the capitalist class who've extracted themselves from national and terrestrial entanglements and formed a nation state with which to dominate geopolitics from on high. Na verdade, esse ecossistema aí que se cria, né, ele é resultado de uma estratégia realista, né, do que ele falou antes da estratégia strategic realism, justamente colocado em prática, né, por uma elite econômica que interfere na questão dos estados nacionais e em busca de seus interesses, e aí cria esse ambiente, né, separado. The Elysium space habitat has high-tech medical facilities capable of curing all diseases, regenerating limbs and organs, and reversing the aging process. Essa seria a estação espacial, na verdade tem um outro nome para isso, eu esqueci em português, mas essa grande estrutura que é Elysium, né, que é esse planeta artificial, tem
tecnologia médica, né, hospitalar capaz de curar qualquer tipo de doença, inclusive de regenerar membros e órgãos, etc. Whenever desperately sick people from Earth attempt to gain access to those facilities, their undocumented shuttles are shot down. E nesse cenário, trabalhadores, né, que são os explorados, né, que continuam explorados na Terra por essa elite econômica que vive lá em cima, eles não têm acesso a essas tecnologias, mas têm comboios, né, que tentam levar esses refugiados para conseguir se beneficiar dessas tecnologias, né, e eles são interceptados, né, destruídos como imigrantes ilegais, né, undocumented. The extrapolation of contemporary US political discourse around socialized medicine and Latin American migration couldn't be less subtle. A ideia, o contexto, né, da política norte-americana ligada a essa questão, né, da socialização dos cuidados médicos e também das políticas de imigração não podia ser menos sutil. Max, a factory worker, lethally dosed with radiation in an industrial accident, is fitted with a powered exoskeleton so that he can storm Elysium and upload into its central computer a program that extends citizenship and thus healthcare to all humans. O personagem do Matt Damon, sempre o herói, ele sofre no início do filme, né, um acidente que envolve radiação. Ele é um trabalhador de fábrica, né, e ele aí com esse poder de um exoesqueleto, ele consegue, né, se engajar nessa aventura, chega até o planeta, a Elysium, esse habitat, né, e consegue colocar lá fazer uma espécie de hacking, como se fosse um hacker. Ele consegue estender a cidadania, né, a possibilidade de entrada, né, de qualquer ser humano. So in a stirring finale, Elysian medical shuttles are dispatched to relieve the suffering of the planetary sick. But even the spectacle of sacrificial white masculinity can't conceal the absurdity of it all. E no final você tem as unidades médicas, né, com os robozinhos sendo mandados lá de Elysium para, assim como num milagre, salvar todas as pessoas doentes aqui na Terra, mas nem o sacrifício aí do herói masculino branco e tal consegue justificar aí um absurdo desse. Any system for awarding citizenship can just as easily revoke it. Any system for awarding citizenship can just as easily revoke it. Qualquer sistema como esse de repente dar a cidadania, ele pode ser revogado a qualquer tempo. Providing medical care for billions of people would require not just more shuttles and med bays than Elysium could possibly have, but also the complete restructuring of the economy. Prover, né, saúde nesse nível, né, universal e tal, acessível a bilhões de pessoas, não se resume a mandar só unidades médicas, etc., mas implica reestruturar todo o sistema econômico. And focusing on medical treatment leaves the ecological, economic, social, and political causes of disease, illness, and injury intact. Focando nessa questão apenas de prover o atendimento médico, você acaba tirando o foco de todos os problemas ligados ao clima, ao meio ambiente, que são causadores de muitos desses males, né? It's just a techno-utopian sticking plaster. É só mais como é que eu vou dizer, uma solução aí mirabolante da tecno-utopia. Finally, apocalyptic environmentalism is most common among environmentalists and on the left. A última que seria essa estratégia estética do ambientalismo apocalíptico é o menos frequente entre os autores mais identificados com a esquerda. It recognizes the inertia of existing political systems and the inability of the market to address the crisis.
Ele reconhece a existência de sistemas políticos incapazes, né, e do próprio incapacidade do mercado em lidar com crises, né, de ordem ambiental. At the same time, the strategic realism of the nation state, whether through action or inaction, squashes any possibility of making fundamental political, social and economic transformations. Mas, ao mesmo tempo, a estratégia realista, né, que vincula a questão do Estado nacional, seja por ação ou por inação, né, também não elimina qualquer possibilidade de reestruturação profunda, né. Everything looks hopeless, and we easily go from recognizing climate change to embracing the disaster itself. Tudo parece sem esperança e aí acaba se identificando a mudança climática como um mal assim inevitável. And finally, that conundrum about it being easier to imagine the end of the world than the end of capitalism is resolved as they become the same thing. E aí acaba sendo aquela ideia de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, porque ambos acabam sendo a mesma coisa. So, in Snowpiercer, revolution breaks out on the train that's bearing the last humans on an endless journey around the frozen world, but it leads nowhere, and the only solution is catastrophic derailment. E em Snowpiercer, né, no filme, né, tem a série também e o quadrinho, né, você tem os últimos, né, os sobreviventes da espécie humana nessa nova era de gelo, né, a bordo de um trem e que na verdade não chega a lugar nenhum, né, eles estão apenas, né, dando voltas e voltas. And there's no reason to believe that the two children who survived the crash will survive. Sim, e por exemplo, o evento catastrófico ali, no caso para eles, né, sem falar a coisa da era glacial, é o problema do trem sair descarrilhar. Mas também isso não tem nenhuma garantia de que as gerações mais novas sobreviveriam a qualquer, né, tipo de acidente. Mad Max Fury Road sees a tyrant toppled and his stockpiled water released freely for all, but that potent image of a new world dawning struggles to overcome the previous 2 hours of gorgeous desolation. Mad Max também é um outro exemplo disso que, apesar de você começa com a ideia de um warlord, né, controlando a água e tal para as pessoas, mas você tem 2 horas só de absoluta desolação, porque apesar de ter a intriga do filme, né, lá que não se chega a uma transformação de fato. Much less well known is Homo Sapiens, a feature-length experimental slow cinema documentary. Muito menos conhecido, eu não conheço também esse Homo Sapiens, que é uma experiência de longa-metragem de slow cinema, né, e documentário. Né. With an average shot length of 25.25 seconds and a locked-off motionless camera, it's comprised entirely of long and medium-long shots of derelict and deserted spaces. O filme inteiro ele é construído a partir de planos médios ou grandes planos gerais, né, de locais absolutamente desolados, né, desérticos. Man-made structures have fallen into ruin and are overrun by nature, and abandoned objects are hidden away in a world from which we have departed. E aí estruturas construídas por mãos humanas, né, e objetos, mas estão abandonados, né, em locais dos quais a espécie humana teria partido. Roads and streets, rail tracks and tram tracks, corridors and rooms are shot so as to emphasize lines of perspective converging on a vanishing point at the center of the screen, often implying depths that the camera eye can't reach. Então você tem todas essas imagens, cenas como essas de ambientes desolados e que tem a ver com muitas vezes o ângulo da imagem, né, tem um ponto de fuga que sugere, né, essa ideia de
implying depths that the camera can't even see. Ah, sim, sugerindo a ideia de mortes que a câmera nem pode ver. With consistent depth of field, those lines into infinity, or sometimes the way light falls across the image, provide potential clues as to what within the shot might be significant, but everything in the shot is as significant or insignificant as everything else. A profundidade de campo, né, constante, né, e também a fotografia, né, às vezes sugere que alguns daqueles locais podem ter, alguns daqueles objetos podem ter alguma significância, mas ao mesmo tempo também sugere que, na verdade, pode não ter significado algum. The only movements are chance ones within the static frame. The wind blows against a blind or lifts some garbage into the air. A frog hops unexpectedly across a mall floor. Pigeons and gulls flutter into rooftops. Pouco que se vê de movimento, né, são, por exemplo, os rãs saltando, bombas, né, que voam para algum telhado. No início eu esqueci, mas é coisas de o vento soprando, né, e eventualmente algumas folhas, né, assim. And the soundtrack is empty apart from ambient noise, water dripping, wind gusting, birds calling, insects buzzing. E toda a banda sonora é recheada com gotejar, não é, com passarinhos cantando, com barulho de insetos, né, quer dizer, sons assim, no ambiente. And there are no humans in the film, just traces that we were once here. Não há seres humanos, só traços de que nós uma vez lá estivemos. Pylons and telegraphs, boats run aground on dried out riverbeds, discarded crates of gas masks, abandoned military vehicles, pillboxes and bunkers. Uma série de coisas assim, veículos militares abandonados, máscaras de gás, fios, né, elétricos, telégrafo, etc. São os indicativos, né, de que houve uma civilização. And there are panoptical spaces and non-places, prisons, airports, shopping malls. E há espaços panópticos, né? Também há cenas em lugares como shopping centers, né? Penitenciárias. There are bowling alleys, offices, grocery stores, a crematorium, a church, a nightclub in a former church. Então há também cenas em igrejas, né? Num crematório, né? Em escolas, uma grocery store, quer dizer, um mercado, né? Abandonado. Swimming pools, a seaside roller coaster, theatres for lectures, plays, movies and surgical operations. E piscinas, né? Provavelmente piscinas públicas, né? Piscinas, teatros, né? Cinemas abandonados, né? E até mesmo uma sala de cirurgia. And if we recognize them, there are the Bolsas Monument in Bulgaria, Fukushima, the Hiroshima Island offshore mining facility, and a salt lake in Argentina. Sim, imagens como nesse caso aqui, esse ambiente é na Bulgária, né? Tem tomadas na região de Fukushima, né? Onde houve o desastre. But potted plants persist inside buildings. Grass, shrubs, flowers and trees grow through man-made surfaces. Mas a vegetação ela persiste nesses ambientes, nessas imagens, né? Então, gramado, né? Florescendo, etc. Nature is often green and doing just fine without us. A natureza geralmente ela é verde e está sobrevivendo apesar de tudo. So Homo sapiens shows us the world without us, that's both derelict and beautiful. Então o Homo sapiens mostra um mundo sem a gente, né? Que ao mesmo tempo é desértico, mas também é bonito. As the film made its way around the International Film Festival circuit in 2016 and then onto DVD, reviewers repeatedly described it as science fiction. Esse filme ele foi lançado teve uma carreira em festivais em 2016, depois foi lançado em DVD e foi constantemente referido como ficção científica.
reviewers said it depicted the world as if aliens or the rapture had abducted us, or a plague had wiped us out but left no corpses. Os críticos referiram-se ao filme como representativo de um mundo futuro em que alienígenas teriam abduzido a espécie humana, então uma praga teria devastado. So the director, Nicholas Gerhardt, says that audiences can interpret it that way, but that he didn't intend it as a vision of a post-apocalyptic future. O diretor, Gerhardt, alemão, né, provavelmente, ele disse que as pessoas podem interpretar dessa forma, mas que ele originalmente não havia pensado o filme como uma ficção científica. And he's right to do so, because all the footage is real. It's actually existing locations that already exist in this condition. E isso é intrigante porque justamente todas as imagens, né, todo o footage, né, tudo que foi filmado, na verdade são locações reais e que estavam exatamente naquelas condições. This is the world as it is, right here and now, in the middle of a climate catastrophe. Esse é o mundo como é aqui agora no meio de uma catástrofe climática. This is not a vision of the future, but of the recent and still unfurling past. Isso não é uma visão do futuro, mas na verdade uma visão do presente ou então do passado. But it does possess one science fictional intervention. Mas ele tem pelo menos uma intervenção de ficção científica. When Gerhardt was shooting the film, he couldn't manage to record the world without man-made noises appearing on the soundtrack. Quando o Gerhardt estava fazendo o filme, ele não conseguia fazer as tomadas sem registrar algum tipo de som produzido por humanos. So the soundtrack consists of archival and specially recorded ambient sound added in post-production. Esse som consiste em som de material de arquivo, né, que foi acrescentado depois na pós-produção. And this is how ubiquitous and persistent our pollution of the world has become. We cannot not be heard. Isso é como a poluição do mundo e tal teria permanecido, né? Nós não podemos não ser ouvidos no filme. So just sum up some things in conclusion. So all film footage ever shot on Earth is an archive of the visually indiscernible concentration of atmospheric CO2 and other greenhouse gases. All film footage shot on Earth. Todo filme filmado na Terra, né, is an archive of the concentration of atmospheric CO2 and other greenhouse gases. É um arquivo, uma imagem, um documento, né, da emissão de CO2 e de outros gases. Né. But those gases are invisible, intangible. We can record them, but we can't see them or represent them. Esses gases são intangíveis, né, invisíveis. Nós podemos registrá-los, mas não visualizá-los. Similarly, anthropogenic climate destabilization is already happening everywhere all the time, accelerating and intensifying, cascading tipping point on tipping point. But most narrative forms favor the discrete event, a punctual moment with a beginning and an end. Isso é interessante. As ações antropogênicas com impacto climático, elas estão acontecendo, na verdade, todo tempo, a todo momento, todo local, como aqui agora. Mas, curiosamente, essas narrativas, esses filmes, né, de sci-fi, eles se concentram num evento, né, pontual, que alteraria, né, o nosso futuro climático. And in conventional narrative forms, a rupture in the narrative status quo includes among its consequences either a fresh status quo or a restoration of the status quo. E também nesse tipo de narrativa mais convencional, sempre um ponto de ruptura resultaria num novo status quo, quer dizer, uma substituição, né, nada radicalmente diferente, ou então na restauração de um status quo. Therefore, while it's relatively easy to represent a changed climate as the background to a narrative about something else entirely, such as AI, artificial intelligence, it's much more difficult to represent climate change itself as a narrative's principal concern.
Ah, sim. Então é muito mais difícil de representar, né, em termos tanto literários quanto cinemáticos, né, esse fenômeno da mudança climática, que é algo muito mais invisível, né, e gradual, e muito mais esqueci a palavra, que está em todos os locais e momentos, né, do que representar, por exemplo, um fenômeno como a inteligência artificial. There seem to be three basic options. First, global catastrophe thrillers along the lines of The Day After Tomorrow. Então basicamente há três opções de representação que são utilizadas. Quando você utiliza a representação de um fenômeno específico, global, de escala global, como no caso do Dia Depois de Amanhã. Second, films in which the climate change setting is so inescapably interwoven into the story that it can never just be backdrop, as in the Vietnamese Nuoc 2030. A segunda opção seria em que o problema da mudança climática está tão costurado na história que é praticamente inseparável, né, e inevitável num filme como esse filme vietnamita, né, de 2030. And third, films that depict localized events but contextualize them as part of larger climate upheavals. Ah, sim. E uma terceira, filmes que contextualizam, né, um evento em particular acontecendo, mas como desdobramentos lógicos, né? So in Aniara, a colony vessel fleeing climate-changed Earth suffers a series of closed system breakdowns and catastrophes all of its own, so it becomes like a model of what's happening on Earth. Nesse filme sueco, Aniara, eu gosto muito desse filme, adaptação de um poema. Você tem uma série de o próprio nave, né, que eles estão fugindo de uma catástrofe climática na Terra, mas depois, por causa de uma série de acidentes, a própria espaçonave se torna um ecossistema fechado com diversas catástrofes ambientais de ordem antropogênica. Or a film like The Age of Stupid, in which the archivist of surviving human knowledge, or living all alone in an ice-free Arctic of 2055, watches basically 6 embedded documentary shorts about in-progress climate change back from when we could have saved ourselves. Ou então, como no caso de um filme The Age of Stupid, que é sobre, na verdade são 6 histórias diferentes, né, que tem a ver com a ideia de uma preservação, né, do conhecimento humano depois de uma catástrofe ambiental, né. So I'll stop there. I have about another 10 pages Sure. about something else, but I'll stop there. Just say the other alternative, which I've written about in the book, is a film like Arrival, where the rupture event takes on massive metaphoric consequences, so it can be read as being about climate change. Sim. Tem ainda uma outra, né, opção que seria, por exemplo, como exemplo, o filme A Chegada, né, em que você tem um evento que ele pode ser lido de forma metafórica, né, como o enfrentamento de uma catástrofe climática, né? Então é isso, muito obrigado. Eu acho que a gente podia abrir para algumas perguntas.